Então vamos lá. Olha só, a palavra desse momento é inveja. Nossa Senhora, que palavra terrível, não? Tem pessoas que têm inveja de uma coisa boba, que é ter um carro. Tem pessoas também que têm inveja da outra porque tem um outro namorado ou namorada. Olha só, a inveja realmente ela é um pecado. Sim, faz parte também do pecado. Você tem inveja do seu irmão, você tem inveja da sua mãe, do seu pai, do seu tio, ou então da sua tia, você tem inveja também do seu primo, ou você tem inveja ali de um casamento perfeito. Logicamente que não existe casamento perfeito, mas as pessoas tentam realmente ter um casamento perfeito. Fora de casamento, fora de casar, não é? As pessoas realmente têm inveja de muitas coisas. Inveja é uma palavra muito e tem que realmente usar essa inveja para algumas coisas. A inveja sendo uma inveja sadia, uma inveja bacana, pode sim se tornar uma inveja muito saudável. Eu tenho inveja daquela pessoa que sabe realmente fazer as coisas. Eu tenho inveja de fulano e tal, de Beltrano, de Cicrano, porque realmente faz umas coisas boas e bacanas. Mas se essa inveja se tornar uma inveja daquelas que possa realmente derrubar o seu próximo, o seu irmão, é muito ruim. Isso aí vira completamente uma doença. A gente vê em algumas novelas, em algumas séries, em alguns filmes, o que é que a inveja realmente representa ali no momento. O que é que a inveja se torna nos ciúmes também, olha aí os ciúmes, e também se torna uma coisa doentia. A inveja ela é importante em alguns sentidos, ou seja, você tem inveja de alguma coisa parecida assim, vamos supor, um amigo seu comprou um carro, aí você tem inveja dele porque ele comprou um carro, aí você quer detoná-lo porque ele comprou esse carro, aí você tendo essa inveja sadia, você vai sim, com certeza, ter ali uma coisa super bacana e fundamental, e é você lutar para comprar um carro também, porque você teve inveja do seu amigo, ou do seu irmão, ou do seu primo, porque comprou um carro. Essa inveja, ela é um pouco sadia ali para o seu pensamento, o seu coração. Agora, quando tem aquela inveja que você quer destruir o próximo, aí vira realmente uma doença. Não deixe que a inveja tome conta do seu coração, do seu pensamento, do seu bem-estar logicamente social, que as pessoas vão olhando ali aos poucos e vai dizendo que você é invejoso. Ah, ele está fazendo isso, ela está fazendo isso porque realmente ele tem inveja de mim, ele tem inveja daquela pessoa porque aquela pessoa realmente conquistou as suas coisas com muita luta, muito estudo e muito trabalho. Mas não deixem que a inveja tome conta totalmente do seu pensamento e da sua boa índole. Logicamente, com a pessoa quando tem uma boa índole, logicamente ela vai ter essa inveja. A inveja de você, nossa, eu tenho inveja daquela pessoa porque ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe usar o computador, ela sabe usar o celular desses bem modernos, não? Mas aí a inveja, ela pode ser uma inveja tranquila, bacana e surreal. Mas quando as pessoas realmente têm inveja e possam derrubar o seu irmão, a sua irmã, e aí realmente maltratá-las, logicamente que você vai se tratar, porque a inveja lá no futuro ela pode se tornar, olha aí o futuro, ela pode se tornar uma doença, e a doença realmente é muito difícil de tratar, porque dizem, como diziam, como falam, hoje não sei se existem matutos sem preconceitos, mas as pessoas diziam que era uma doença de cabeça. A doença de cabeça, olha só que coisa, né? É a doença da inveja. A inveja ela pode ser
controlada assim, em alguns sentidos, em algumas coisas que você pode realmente tentar fazer. Logicamente que você tem que realmente ser uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, uma pessoa muito boa, para que você não possa ter inveja do seu oponente. Você tem que lutar, você tem que trabalhar e estudar para conquistar os seus objetivos. Sem ter a inveja é impossível, mas pessoas têm inveja de você. Aí você pergunta, por que aquela pessoa tem inveja de mim? Logicamente que você não vai entender. Pode ser o seu jeito de viver, pode ser o seu jeito de realmente tratar as pessoas. No seu trabalho, você sendo um profissional de qualquer área que você ocupar, qualquer cargo, no caso, que você ocupar. Aí muitas pessoas ao seu redor vão ter inveja de você, porque você faz com o seu trabalho e a sua profissão uma coisa bacana e boa para o próximo e para os demais. Logicamente é aí que as pessoas vão dizer que tem inveja de você. Aí você diz, inveja de quê? Por que essa pessoa tem inveja de mim? Eu não faço nada demais, mas não, porque você tem uma boa índole, você é bondoso, você é uma pessoa super bacana e de bom coração. As pessoas que têm um bom coração, elas sofrem muito. Olha aí o sofrimento, não? E é isso aí, gente. É muito difícil, mas você pode realmente passar por cima da inveja com muito amor e carinho, e você não deixar que essa inveja tome conta do seu coração e do seu pensamento. Inveja significa aspiração, pretensão, ambição, cobiça, desejo de possuir. Essa é a palavra inveja. Então a explicação da citação da palavra inveja que tem aqui aspiração, que significa o efeito de aspirar, inspiração, sucção, ou seja, figura de linguagem, não? Desejo profundo de atingir uma meta material ou espiritual. Ambição, ou seja, há de ser alguém na vida. Aliás, você é alguém na vida, não? Então a citação da palavra, a explicação de inveja, tem pretensão, que significa praticar o efeito de pretender, direito, aspiração, desejo. Então a palavra realmente inveja é muito importante, fundamental. E tem a explicação da ambição, desejo intenso de riqueza, de poder, de glória ou de honras. Olha só, aspiração, pretensão, cobiça. E a citação dentro da palavra inveja, cobiça, é desejo intenso de conseguir alguma coisa. Ambição, ganância, ou seja, cobiça, que tem aqui dentro da palavra inveja, que é a citação que a inveja citou, cobiça, é desejo intenso de conseguir alguma coisa. Ambição, ganância. Então, galera, a palavra inveja é muito importante, sim. Logicamente que você pode invejar e invejar a pessoa, mas não querer destruir. Então tem a citação também do desejo, ato de desejar o que se deseja, anseio intenso, cobiça, ambição, apetite impúdico, carnal. Olha só que coisa, não? Então possuir, obter a posse, propriedade, ter em seu poder, desempenhar, exercer, conter, encerrar, dominar, ocupar, ser dotado de alguma coisa, ser dotado naturalmente de inteligência ou de outra coisa, coisas bacanas, desfrutar o amor de alguém, ou ter cúpula carnal com alguém ou outra coisa. Ou então temos aqui também desfrutar, ter ou possuir algo agradável ou útil, ou seja, viver de forma prazerosa, achar graça, fazer troça, zombar, caçoar,
usar, fruir, desfrutar. Ou seja, é o significado da palavra. Então ali significa que é um adjetivo que pertence a outra pessoa que não se relaciona com o assunto de que se trata. Impróprio, indiferente, destruído, desatento. Então essas são as citações dentro da palavra inveja. Eu estudei para vocês entenderem o que é impúdico. Impúdico é adjetivo substantivo masculino. Aí tem dizendo aqui ou quem não tem pudor, que é impudente, lascivo, luxurioso, sensual, ou então comportamento. Olha só, galera, que bacana. Então estudei também para vocês entenderem a palavra cúpula, que significa ligação, união. Vocês estudam também, pesquisem nas ferramentas de buscas, tá bom? Então também tem o lascivo, que produz lascívia, libertinoso, licencioso, sensual, indivíduo. Então a inveja é muito bacana para quem usa com moderação. Você invejar, ter inveja de desejar o que é de outrem, ou seja, de outra pessoa, é cobiçar, ambicionar. Olha só que coisa, você ter inveja é uma coisa, agora você querer destruir a pessoa pela inveja, aí realmente é complicado. O invejoso, que quem tem, ou quem sente, ou demonstra inveja. Invejar é ter inveja de desejar o que é de outra pessoa, cobiçar. Ambicionar. O invejoso realmente é isso. É um adjetivo que ou quem sente ou demonstra inveja. A pessoa demonstra inveja da outra pessoa. Então, pessoal, foi isso. Um pouco das citações das partes técnicas. E vocês têm, todo mundo tem esse sentimento de inveja e de invejar alguém, mas controle a sua inveja, porque senão vira doença. Pense nisso. Não esqueça, ter inveja saudável é possível ter. Você pode chegar a dizer para outra pessoa: eu te invejo por isso e por aquilo, mas logicamente sem passar a perna na outra pessoa e também não querer destruí-la, tá bom? Pense nisso. Como a raiva funciona, que legal, não? Às vezes muita gente pode dizer que não é legal, mas vamos fazer essa narrativa como a raiva funciona. É muito difícil, muito complicado para as pessoas entenderem, não? Então realmente a raiva, a gente poderia falar sobre uma coisa muito ruim, mas não é legal. Então realmente cobrir-se de raiva é realmente uma coisa muito terrível, muito complicado. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, fui.